Oi, gente, agora eu vou fazer a análise dos capítulos 1, 2 e 3 do livro O Médico e o Monstro. São capítulos bem curtos porque o livro já é bem curtinho, então o vídeo vai ficar pequeno. No capítulo 1, os dois parentes, que é o Utterson e o Enfield, eles estão caminhando por Londres e aí a descrição no livro fala que as casas são luminosas, né, numa determinada rua de Londres e tudo tem um ar de prosperidade, exceto uma propriedade a 2 portas da esquina da rua, que tem uma fachada cinza, e no livro fala que a parede é descorada e desbotada. Tudo é negligenciado nessa casa e nessa porta, que fala que o lugar onde se bate está cheio de bolhas, então tudo é negligenciado ao contrário das casas do resto da tal rua. E do lugar cheio de vida, o edifício misterioso cinza e desolado se destaca de tudo o mais. Esse edifício e a tal porta não se encaixam com a aparência da rua. Eles falam que até de noite, quando está tudo fechado, todas as casas são bem vistas, são todas bem cuidadas, mesmo de noite quando o comércio está fechado, menos essa tal casa misteriosa e essa porta. O fato de Enfield ter se assustado sugere a estranheza da casa na rua e o fato de o homem pisotear uma garota imediatamente o estabelece como exageradamente cruel ou mau. Então, o Enfield fala que esse homem pisoteou essa menina como se fosse uma carroça. Então a gente já tem um pouco da personalidade desse homem, né, que é uma pessoa extremamente má. E essa breve descrição transforma esse evento violento em algo estranho e antinatural, porque a súbita fúria do médico, as mulheres que pareciam harpias, selvagens, tudo aponta para um personagem que inspira ódio nos outros. Até o médico, né? Eles falam que também ficou com muita raiva do homem que pisoteou a menina. E uma frase que está no livro é que o Enfield fala que nunca viu um círculo de rostos tão transtornados pelo ódio. Então essa daqui é a HQ do Médico e o Monstro. Então essa história em quadrinho aqui tá mostrando, né, olha como que todo mundo reagiu a esse estranho que pisoteou a garota. Então todo mundo veio nessa cena, atraiu o pai da menina, os parentes da menina, e todo mundo se revoltou contra esse monstro, né, contra essa pessoa extremamente má que pisoteou a menina, e todo mundo fica com ódio desse cara. Então esse personagem, ele inspira o ódio nas pessoas. A hipocrisia do cavalheiro é um dos aspectos mais temíveis desse crime. A maneira educada com que ele fala contrasta intensamente com seu ataque selvagem e inútil, e o uso de um nome tão famoso no cheque, que é do Dr. Jekyll, então oferece como uma alternativa para abafar o caso, né? Ele quer, tipo, comprar os pais da criança pelo seu silêncio. Então, isso tudo numa tentativa de abafar o caso, e acontece que isso vai levantar questões sobre suas conexões com o doutor, né? E ele poderia estar fazendo outro mal, que além de pisotear a menina, ele poderia estar fazendo uma chantagem com o Dr. Jekyll, né? O primeiro instinto de Enfield é manter o segredo sobre o nome do homem do cheque, justamente porque é um homem famoso, que é o doutor, né, que é conhecido por todos. E a aparência de Hyde não é a de um homem normal. O tom maligno de suas ações e feições não pode ser atribuído a um detalhe ou carranca, mas a algo geral e intangível. Eles falam também da deformidade, né, do Hyde, que é intangível. O Utterson tenta o seu melhor para explicar profissionalmente a causa da vontade do testamento do Dr. Jekyll. Então, o último desejo do testamento dele é passar tudo para o Sr. Hyde. E o Utterson acha isso tudo muito estranho. Ele acha que o Sr. Hyde pode ter uma influência sobre o amigo dele, ou então não só uma influência, ele pode estar fazendo algum mal para o amigo dele, chantageando, né, fazendo uma chantagem. Então ele fica muito interessado em saber o porquê desse desejo do testamento dele.
E nesse capítulo, um contraste é feito entre os dois médicos, que é o Dr. Lanyon e o Dr. Jekyll. A popularidade visível de Lanyon com o público o mostra como um homem da medicina tradicional. O Jekyll, por outro lado, embora apresentado como um homem professoral, se desviou do caminho profissional, de acordo com Lanyon. Nesse capítulo, o Utterson fala que não consegue dormir de tanta preocupação e de tanto pensar nesse caso. A chegada dos terrores noturnos de Utterson é um sinal de sua incapacidade de lidar com o caso. A violência do ataque de Hyde e o fardo misterioso de Jekyll formam um par de pesadelos, mas Utterson, com sua racionalidade, não consegue encontrar a ligação entre os dois. As sensações que o Sr. Hyde inspira, como ódio e repulsa, são muito fortes, mas ele nunca é realmente descrito. Ele é identificável por essa qualidade intangível. Ele fala da deformidade, que é intangível, e isso o diferencia. Isso dá a ele um ar de desumanidade que o conecta com a ideia do Lanyon, do não científico. E a estranha personalidade contraditória do Sr. Hyde, tanto grotesca quanto educada, é surpreendente. Mas o que talvez seja mais preocupante é o quão disposto e desavergonhado ele está. Ele não é como um criminoso em fuga e não se esquiva muito do questionamento de Utterson, e ainda chega a revelar os detalhes de sua residência, o que quer dizer que ele não está fugindo do Utterson. Ele dá o endereço e o Utterson ainda pensa que ele já está pensando no futuro, no testamento. Mas não, ele só não quer fugir como um criminoso qualquer. O mordomo do Dr. Jekyll fala que o Sr. Hyde pode entrar na casa a hora que ele quiser, pois ele tem a chave. Isso o coloca em uma posição de poder e status, como se ele fosse igual ao Dr. Jekyll. Para o mordomo, é como se ele tivesse dois senhores. O vínculo de Jekyll com Hyde é mais estreito e poderoso do que parecia antes. E o Utterson faz reflexões pessoais sobre as suas ações. Isso no final do capítulo, E isso revela que, apesar de sua natureza equilibrada e hiperracional, o mesmo Utterson não é puramente bom, Ninguém tem essa natureza puramente boa. E Utterson continua a pensar que a conexão entre Jekyll e Hyde deve ser, de alguma forma, fazer um sentido racional. No capítulo 3, o Utterson vai jantar na casa do Dr. Jekyll, e esse ambiente do jantar íntimo e de maior intimidade de um público privado colocam o Utterson em uma posição para penetrar no ar de mistério que envolveu o Dr. Jekyll. A descrição de Jekyll faz sua conexão com Hyde parecer impossível. E Utterson cria a oportunidade de ter um momento íntimo e privado com Jekyll. Os detalhes da vontade e o significado por trás das críticas extremas de Lanyon permanecem inteiramente sobre a superfície. Ele se recusa a explicar o que está acontecendo para o Utterson. No capítulo anterior, quando o Utterson menciona o nome do Dr. Jekyll ao Sr. Hyde, ele reage com um grunhido repentino. E agora, nesse capítulo, quando o Utterson menciona o nome de Hyde, o Dr. Jekyll encerra a conversa. Então, isso tem uma semelhança, O efeito de cada nome no outro sugere um relacionamento mais profundo do que a situação de chantagem financeira que o Utterson tem mantido até agora. O apelo de Jekyll pelo silêncio acentua a incapacidade dos personagens de compartilhar e confessar. E no final deste capítulo, a gente tem essa estranha mudança de tom para o Dr. Jekyll. Ele diz que está em uma posição difícil, mas sua simpatia por Hyde também parece restringi-lo. Então ele fala que ele que controla o Hyde, e não o Hyde que controla o Dr. Jekyll. Então, ele tem uma simpatia por Hyde, ele fala que não tem como ele falar toda a situação para o Utterson, porque é uma situação difícil. Mas, por outro lado, ele fala que está tudo sob controle, que ele está controlando a situação ali com o Hyde. Então, esse último capítulo foi bem curto, assim como os outros, Mas esse capítulo 3 foi o mais curto de todos.
E então o vídeo encerra aqui e semana que vem eu vou fazer mais análises, né, desta vez sobre os capítulos 4, 5 e 6 do livro O Médico e o Monstro. Até lá, pessoal!